Thiago Brunet, Vamos lá. altos e baixos, Muitos. depois de centenas de milhões faturados, de milhões de vidas impactadas, qual foi o maior extremo que você passou na sua vida? Cara, eu passei muitos. Eu vou contar um que foi tudo ao mesmo tempo. 2014, eu quebrei financeiramente, eu tinha uma agência de turismo, eu era empresário no ramo de turismo, especializado em levar grupos para Europa e Oriente Médio, em especial Israel. Né? Tem um mercado muito grande em Israel, de peregrinos, católicos, judeus, evangélicos que vão para Israel. Eu fazia essa viagem. Era especializado nisso. 2014 eu quebrei. E veio tudo ao mesmo tempo. Eu quebrei financeiramente, eu fui atormentado por um ataque de pânico, por uma depressão, por uma crise de ansiedade num nível extremo, essa é a palavra certa. E a única coisa que eu não perdi, mas quase perdi, foi minha família. O resto, cara, eu perdi tudo. Dignidade, gente me ligando, me acusando, fui processado na justiça pela dívida da empresa. Foi uma situação assim muito extrema, ao ponto de chegar um Natal, irmão. Eu morava, você imagina que na época eu era empresário, eu morava ali na Barra da Tijuca, na praia, tinha apartamento próprio, perdi tudo nessa quebra, fui morar em frente a uma comunidade de aluguel, numa casa horrível, em frente a uma comunidade ali no Vargem Pequena, ali para trás, lembra do Recreio? Depois do túnel. Fui morar lá para trás, mas em frente a uma comunidade. Era o único lugar que eu dava pra pagar, quer dizer, nem dava, mas que eu consegui que o cara... Pegou sem fiador. Pegou sem fiador, isso aí. Pegou sem documento. Cara, e eu morando nessa casa, num extremo total, chegou num Natal, a gente já não sabia nem o que ia comer no outro dia. Num Natal, minha esposa me acordou e falou assim, não tem gás nem papel higiênico. Cara, eu não tinha R$1. Eu não tinha nem gás nem papel higiênico no dia do Natal, dia 24 de dezembro. E ali, cara, eu dei um grito que eu chamo de grito de liberdade. Eu dei um grito e falei, nunca mais vou passar por isso aqui. Porque eu já tinha experimentado. Quando você vem da pobreza e continua na pobreza, não é um extremo. Porque você não tem graus comparativos. Quando você já experimentou e vai para a pobreza, você está vivendo um extremo. Porque você tem muitas lembranças, você tem muita coisa palpável para falar, caramba, eu estou vivendo estou na miséria. É aquela frase, né? Gosto não retrocede. Exatamente, eu estou na miséria. Então, ali eu fiz um trato com Deus. E eu falei, se Deus me ajudar a sair disso aqui, eu vou continuar trabalhando, eu vou ser um bom empresário, eu vou ser um excelente gestor, eu vou diminuir meu orgulho, eu sabia qual eram os meus problemas, eu era orgulhoso, eu era o péssimo gestor, eu sabia quais eram os meus problemas, eu anotei e falei, vou melhorar tudo nisso e ainda vou ser um mensageiro de boas notícias. Então as pessoas me confundem achando que eu ganho dinheiro falando de Deus. Não, não, não. Eu ganho muito dinheiro aqui para falar de Deus de graça. Porque é o trato que eu tenho com Ele. Então toda vez que você me vê falando de Deus... Você já tinha, quando aconteceu tudo isso, você já tinha uma relação espiritual? Eu sou desde criança. Tá. Meu pai tinha essa relação, meu avô tinha essa relação. Eu lembro que eu ia na casa do meu avô quando eu era criança, aos domingos. Meu avô estava sempre ou lendo uma Bíblia ou datilografando alguma história bíblica e dava para os netos assim, datilografado. Meu avô sempre foi um incentivador da espiritualidade, meu pai também. Então eu sempre tive isso dentro de mim, só que nunca foi verdade para mim. Eu fui criado nesse meio, mas não era uma verdade para mim, era só um costume. Teve algum evento que virou verdade? Em 2014, quando eu perdi tudo, eu falei, Deus, se você existe, me tira dessa situação. E se eu sair dessa situação, eu vou ser um mensageiro de boas notícias. E aí, como é que foi o ponto de virada da minha vida? Eu fiz essa oração, essa prece, numa terça-feira. Numa quinta-feira eu recebo uma ligação. E só me ligavam para cobrar, cara. Só me ligavam para ameaçar. E meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai falou, Thiago, não importa o quão desesperado você esteja emocionalmente. Tocou o telefone, atende. Não deixe de atender ninguém, que é isso que vai te ajudar a sair com um bom nome mesmo quebrado. Então, cara, eu nunca deixei de atender nenhum credor, ninguém. Todo mundo me ligava, o cara me xingava, falava que ia me matar, eu atendia e... Meu pai falou igual pra mim. Beleza. Numa dessas ligações, um cara me liga e fala assim, ô Thiago, tudo bem? Meu nome é Júnior e tal. Você não me conhece? Quem me passou seu telefone foi o fulano. Aí falou o nome do fulano que eu conhecia. Eu tô sabendo que você tá escrevendo um livro sobre desenvolvimento pessoal.
Cara, eu não estava escrevendo um livro, eu estava, para tentar sobreviver nessa época, eu comecei a fazer uma apostila chamada Rumo ao Lugar Desejado, que eu explicava como você se sustentar emocionalmente no meio de uma quebra emocional e ir para um lugar melhor. Que era o que eu estava passando. Mas era uma apostila. O cara falou assim, cara, eu estou precisando muito de um livro de desenvolvimento pessoal, mas baseado em princípios. Falei, que princípios? O que é princípio? Ele, não, você não entende de Bíblia também? Falei, sim, eu sou teólogo de formação. Então olha que como não existe coincidência. Tudo é uma pista de destino, irmão. Eu fiz teologia. Quem faz teologia? Quase ninguém. Eu fui fazer teologia. Teologia e filosofia. Então, quando eu estava estudando teologia, eu não sabia nem porquê. Eu fiz mais por influência do meu pai, do meu avô, claro. Mas ali eu falei assim, não, eu consigo escrever sobre princípios porque eu tenho faculdade de teologia. Eu vou escrever, então, o que você quer? Desenvolvimento pessoal com isso. Pode deixar. Quanto tempo você me entrega? Aí eu falei para ele, em 30 dias. Ele falou assim, então eu vou pagar amanhã os 30 livros. Aí eu fiz o preço para ele. No outro dia entrou 18 mil reais na minha conta. Você imagina, eu não tinha o que comer num dia, irmão. No outro dia eu tava com 18 mil. Ali eu virei escritor. Além de eu sair da pobreza pela primeira vez, eu virei escritor. Que hoje eu sou um dos livros mais vendidos do Brasil. Hoje, atualmente, eu tô na 15ª semana como livro mais vendido do Brasil na lista Veja, na revista Veja. Não sou eu que tô falando. Revista Veja. E tudo começou com isso. Quase como se você não tivesse... Se aceitou o seu destino ali nesse momento. Exatamente. Você não criou. Eu aceitei. Falei, cara, nasci para isso aqui. E aí, enquanto o cara fazia o depósito, nessa transição, eu liguei para um amigo nosso, em comum, que foi o Navarro. Falei, Navarro, me empresta 4 mil reais para eu imprimir os livros, que eu já estava transformando a apostila. Cara, Navarro me emprestou. Nunca paguei ele. Beijo, obrigado. Nunca paguei. Tô brincando. Roberto Navarro. Navarro, paguei de diversas outras formas. Até hoje é muito amigo. Tive com ele semana passada. Até hoje, ou seja, 10 anos. E Navarro me prestou dinheiro. Eu lembro que a gente se encontrou no posto de gasolina ali no Vargem Pequena. Ele me passou o dinheiro assim. Ele morava no Recreio. Ele morava no Recreio. Fui lá na gráfica, paguei os 1000 livros para vender a 15, 20 e tal. Cara, conclusão. Minha vida começou ali. E esse livro... Eu vendi 50 mil livros debaixo do braço. Eu e minha esposa. Minha esposa ligava, eu ia entregar. Minha esposa ligava, eu ia entregar 50 mil livros a 15, 20 reais. Imprimia 4. Foi assim que a gente começou o Instituto Destiny, que foi em 2014, que a gente fez nossa primeira turma de desenvolvimento pessoal. Como eu estava saindo da quebra, eu falava sobre o quê? Como sair inteiro de uma quebra. Era a minha matéria. Porque uma coisa interessante é você nunca usar a mentira. Falo isso no livro Princípios Milenários. Um dos princípios milenários que está dando certo há milênios é o princípio da verdade. Falar a verdade e ser de verdade. Então eu nunca precisei criar um personagem para vender. Eu nunca precisei mentir para... Ou seja, a verdade vende. A verdade sempre vendeu. E outra coisa, qual é o destino da verdade? É a durabilidade. Quando você é de verdade, você dura muito tempo. E nada vence o tempo. Você corta o prazo de validade da sua vida. Seu produto vende para sempre. Seu serviço é atual sempre. Você é procurado sempre. A verdade vende, a verdade liberta, a verdade te protege e ela faz com que você dure. E é um dos princípios milenários que eu explico nesse livro, é o princípio de você ser de verdade. Então eu falo, gente, eu tô quebrado e tô ensinando vocês a como sair emocionalmente disso. Então, o meu tema principal sempre foi comportamento e inteligência emocional. Aí a parte teológica, que hoje eu falo muito na rede social sobre princípios bíblicos e espiritualidade, veio se acrescentando depois, quando eu comecei a ver que eu poderia ser um diferencial como palestrante, dando bases do desenvolvimento pessoal, da inteligência emocional, mas tudo baseado no que está dando certo há milênios, ou seja, baseado na Bíblia. Eu peguei e juntei esses conhecimentos, lancei o Método 10, que até hoje é um sucesso no Brasil, comecei a escrever livros e as coisas começaram a acontecer de uma forma assim extraordinária. Ou seja, eu não sabia nem que eu valia. Em 2021, 3 grupos de educação gigantes estavam fazendo um deal com a gente de 156 milhões de reais e eu nem sabia que eu valia esse dinheiro, não sabia que minha empresa valia. E as 3 empresas brigando, assinando NDA aqui, aí não podia negociar com a outra. Eu não sabia do que se tratava, não sabia o que era um M&A. Eu não sabia. Mas quando isso aconteceu, você já era rico? Eu já tinha uma condição muito boa. Quando foi que aconteceu assim essa condição muito boa? Tu lembra do dia? Qual foi Lembro. um lançamento de um produto digital? Foi. Alguma coisa? 2017.
primeira vez que eu ganhei, assim, 1 milhão foi em 2017. Engraçado que eu nunca corri atrás disso, cara. Eu sei que é muito importante ter foco e é muito importante ser intencional, tá? Não estou desfazendo aqui da intencionalidade, porque eu acredito no poder da intencionalidade. Mas é que ganhar dinheiro nunca foi minha maior intenção. Eu lembro no dia, 2017, que eu recebi a notícia, assim, do dinheiro, eu fiz um curso, e aí esse curso era um treinamento para quem já era líderes de equipes, tanto os líder religioso, líder de empresa, líder comunitário, o que fosse. E foram 3 dias de curso. Quando acabou, o Cleiton, abraço Cleiton Pietro, trabalhava comigo na época, hoje tem uma própria empresa dele, e eu tenho participação lá, e agora eu estou especialista em lançar os meus e ter participação. Chegaremos nessa versão do Brunet empresário, hein? Calma. Temos alguns já. E aí, Cleitinho me ligou e falou assim, Thiago, vou depositar a tua parte. Ele era o financeiro na época. E aí depositou 1 milhão. Falei, cara, já pagou tudo? Ele falou, cara, paguei tudo. Tudo pago, tudo certo, tua parte é 1 milhão. E ali, cara, que é uma ficha muito importante. Eu falei, eu não só faço o que eu amo, eu não só faço o que Deus pediu pra eu fazer, eu faço algo que dá dinheiro. Que nem tudo se casa. Pô, fazer o que ama, o que dá dinheiro, o que Deus te pediu, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu tive essa bênção divina. E aí eu falei, agora eu vou só fortalecer. Aí quando eu descobri que esse era o caminho, eu só comecei a fortalecer, irmão. Eu comecei a estudar, procurar, montar a equipe e falei assim, é só isso que a gente vai fazer. Livro, palestra, mentoria. Livro, palestra, curso, mentoria. Livro, palestra, curso, mentoria. E aí começou o nosso faturamento aumentar. E hoje a gente consolidou no mercado. Hoje é público o seu faturamento anual? Não é público, mas a gente ainda não bateu 100, mas estamos próximos a bater 100. Tá nesse range. Estamos... Agora, qual é a diferença entre quem aprende e quem continua sobrevivendo no problema? Cara, isso aí é fantástico. Porque, olha só, quem não tem problema? Ninguém, todos têm. O bilionário tem problema? Pô, mas o cara tá bilionário, mas ainda tem problema com o filho, tem problema no casamento, tem problema de saúde, tem outros problemas. Na vida não vence quem passa por problema, porque todo mundo passa. Na vida vence quem aprende com o problema. A melhor forma de você estudar um problema é estando dentro dele. Uma das doutoras, que me fugiu o nome dela aqui, que descobriu um dos segredos para tratar o AVC, foi porque ela teve um AVC e enquanto estava tendo o processo de AVC, ela começou a anotar o que estava sentindo, para onde estava indo, toda a organização neural dela, ela começou a anotar, e depois que ela se recuperou, porque foi um AVC leve, ela começou a criar a teoria que hoje é usada no tratamento de AVC, ou seja, você passando pelo problema, você identifica, você só muda o que identifica, você identifica e consegue criar estratégia para sair e nunca mais voltar para lá. Então tem gente que passa por problema, só reclama, só transfere culpa. A culpa é do fulano, a culpa é do meu chefe, a culpa é do Brasil, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo. Ou seja, a pessoa nunca assume a responsabilidade, não aprende nada. Então aprender por dentro do problema é a única chance que você tem de resolvê-lo rápido e nunca mais voltar para lá. Nunca mais. Eu não volto para problemas que eu já passei. Eu não posso evitar problemas novos. Agora, os que eu já passei, é ruim, hein? Eu não volto, não. Por exemplo, problema financeiro, não vou ter mais. Já tive uma vez, já aprendi. Por que eu não vou ter mais? Porque eu entendi tudo que faz um cara quebrar. Orgulho, má gestão, não sabe investir. Vamos anotar isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Orgulho número 1, maior inimigo do ser humano. Não tem outro maior inimigo para você do que o orgulho. Você não tá, o teu pai te criou, te fez mal, mas você não quer pedir perdão para ele, não é porque ele te fez mal, não, porque você é orgulhoso. Porque se não fosse orgulhoso, você ia perdoar mesmo ele tendo te feito mal. Mas minha mãe era narcisista, mas era tua mãe, você ia perdoar. O orgulho faz com que a gente não peça perdão, faz com que a gente não se acerte com as pessoas, faz com que a gente se ache melhor do que as pessoas. A gente bota a culpa em todo mundo, bota a culpa no governo, mas a culpa nunca é nossa. Ou seja, a gente não assume a responsabilidade. O orgulho é o pior inimigo do ser humano. Outra coisa que te faz quebrar é você viver além da tua capacidade, ou seja, gastar mais do que ganha. Uma decisão que eu tomei, eu tenho uma estratégia que me deixou rico, foi o seguinte: comecei a ganhar dinheiro em 2017, né? Eu quebrei em 2014, 2015 e 2016 foram muito bons, mas só para respirar, sobreviver e tal. 2017 comecei a ganhar dinheiro de verdade. O que eu fiz? Vivi até 2020 com o estilo de vida que eu tinha em 2017.
seja, 3 anos. 3 anos, Entrando- 4 anos, 17, 18, 19 e 20. Morando de aluguel, não comprei casa, usando carro normal, não comprei carrão, não comprava, você sabe que eu gosto de relógio, não comprava relógio, não comprava nada. Ia no cinema, que é R$50, era o que eu ia. Então não gastava, por quê? Eu pegava esse dinheiro, Você melhorou sua vida, mas não Investia. seu padrão. exatamente. Tá aí até uma boa definição. Boa, Você boa. viveu melhor, Boa. mas não mudou teu padrão. Lógico, boa. Ou seja, eu combinei com o Janine, minha esposa, olha, nós vamos investir esse dinheiro e quando a gente sentir que a gente tem uma renda que paga nossas contas, a gente começa a soltar mais o dinheiro. Aí compra o que quer, compra o relógio que quer, compra a bolsa que quer. Aí faz... As pessoas ganham um dinheirinho de nada, já quer andar de roupa de marca, já quer botar o carrão, já quer... Calma, faz dinheiro de verdade primeiro. Investe de verdade primeiro. Ou viva o luxo com o dinheiro que o seu dinheiro te dá. Exatamente, vive. Se quer, eu quero dar né, ter um luxinho, mas, então faz isso com teus rendimentos, não com o dinheiro que está ganhando. Então, quando eu comecei a perceber que esse era o caminho, cara, no final é o quê? Disciplina e paciência. Calma, tô ganhando, mas vou esperar. Tô ganhando, mas vou esperar. Tô ganhando, mas vou esperar. Disciplina e paciência. Disciplina e paciência. Primeira coisa que você tem que fazer quando você estiver ganhando dinheiro. Disciplina e paciência. Mas por que as pessoas não fazem isso? Vida emocional fora do lugar. Quer mostrar pros outros que tá ganhando dinheiro. Quer tentar... Aprovação. Vou humilhar quem me humilhou. Problema emocional. Quem tá errado é você. Eu vou agora mostrar que eu venci. Problema emocional. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você está com problema emocional. Você tem que ganhar dinheiro, não é provar nada pra ninguém, não. Então, as pessoas, por causa de problemas emocionais, perdem a disciplina, perdem a paciência e botam dinheiro logo nas compras. E aí, cara, o futuro é incerto. Você não sabe se vai continuar faturando a mesma coisa. Então, por exemplo, esse foi um ano que eu investi mais do que faturei em relação ao ano passado, porque eu construí a Terra Prometida, foram dezenas de milhões de reais, mas eu não tenho dúvida que em 2025 eu vou faturar 2 vezes o que eu faturei esse ano, porque agora a gente vai ter uma máquina de produção na mão. Então tudo isso chama-se o cálculo, chama-se risco calculado. Você tem um risco, cara, eu tô correndo esse risco, mas tá calculado porque eu tô fazendo isso. As pessoas estão vivendo na emoção, gastam na emoção. Eu tenho um livro que vai ser relançado em breve chamado Dinheiro Emocional, que fala muito sobre isso. Eu tenho 9 livros publicados. Fala sobre dinheiro emocional, como as emoções controlam o seu dinheiro. É um livro curtinho, livraço. Ele está sendo relançado agora. Espera sair a capa nova, esperar o relançamento, porque eu agreguei algumas coisas mais importantes. E no livro vale a pena. Depois você busca, daqui a uns 2 meses já deve estar nas lojas. Dinheiro emocional. As emoções, elas controlam o nosso dinheiro, cara. Elas determinam para onde vai o nosso dinheiro. Então nós temos que aprender primeiro a sermos saudáveis emocionalmente para depois querer ganhar dinheiro ou prosperar. Cara, muito bom.